Opa, tá gravando, tá valendo aqui a nossa noite, começando com a aula Técnicas de Amostragem. Técnicas de amostragem, um assunto próprio da estatística inferencial, tá? Um assunto que começou a ser cobrado não faz assim tanto tempo, mas já faz alguns anos, e desde que começou a ser cobrado, as bancas vêm explorando com frequência, colocando questões desse assunto em suas provas, o que é bom para nós, porque entre os diversos assuntos da estatística inferencial, as técnicas de amostragem estão longe de ser o assunto de maior complexidade. A gente consegue entender com tranquilidade, trabalha as questões e aí se capacita a ganhar este ou estes pontos na nossa prova, ok? Então vamos lá, eu vou passar aqui para a lousa para começarmos os trabalhos e vamos juntos, vamos lá, muito bem, tá aqui, gente, ó. Deixa eu apagar aqui esta luz. Eita, rapaz, não sei aí onde vocês moram, mas Fortaleza tá aquele calorzinho gostoso, né? Só que não, às vezes é tão quente que a gente quase não aguenta. Mas vamos lá. Técnicas de amostragem, você precisa saber, por primeiro, que existem técnicas de amostragem probabilísticas. Aliás, né, antes de começar aqui a falar da classificação, você tem que saber que a amostragem é a técnica estatística, né, segundo a qual a informação pesquisada será extraída dos elementos de uma amostra. Isso aqui é elementar, mas eu não poderia começar sem dizer isso. Tá? Existe uma população imensa, muito grande, às vezes até de tamanho desconhecido, tornar-se-ia muito custoso, né? Muito custoso do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista da demora. Se fôssemos fazer uma pesquisa coletando a informação de todos os elementos da população. Se fizéssemos isso, estaríamos realizando um censo. O censo é aquela pesquisa na qual todos os elementos da população seriam consultados. Mas, na maioria das vezes, em vez de realizar um censo, os pesquisadores coletam apenas uma amostra, e desta amostra eles retiram a informação que estão pesquisando. Tá? Existem diferentes maneiras de selecionar uma amostra. Existem diferentes maneiras de selecionar uma amostra. É o que nós entendemos por técnicas de amostragem. As técnicas de amostragem são exatamente as maneiras pelas quais os pesquisadores costumam selecionar uma amostra daquela população. Agora sim, nós podemos dizer que essas técnicas classificam-se em técnicas probabilísticas e técnicas não probabilísticas. Probabilísticas. A diferença é bem simples. O que são técnicas probabilísticas? São aquelas nas quais todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de serem selecionados para a amostra. Todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de pertencerem, de serem selecionados para a amostra.
É isso que nos interessa, tá? Porque se eu tenho uma população, vou coletar uma amostra e todos os elementos da população têm chance de ser selecionados e pertencer a esta amostra, então estamos de fato trabalhando com a característica mais importante, né, da representatividade e, e a aleatoriedade na escolha dos elementos da amostra. É uma seleção aleatória e tem que ser assim, não é? Você não pode dizer assim, vou escolher só esses aqui, vou fazer uma pesquisa para saber quantos livros você lê por ano. Aí eu vou escolher aqui uma comunidade que eu sei, ali tem uma rua ali que eu sei, que só moram os intelectuais, pessoal que devora livro o ano todo. Não vai funcionar, né? Essa pesquisa não renderia o objetivo desejado. Não representaria a população como inteiro aquela amostra. Então, as técnicas probabilísticas são aquelas que de fato você encontra na sua prova, tá? E são quatro as técnicas probabilísticas, são quatro, todas quatro já caíram em prova várias vezes, tá? Amostragem aleatória simples, amostragem é, sistemática, amostragem por conglomerados, essa aqui é a última, né? Amostragem estratificada e e a amostragem por conglomerados. Conglomerados. Muito bem. Temos que conhecer cada uma, como é que funciona cada técnica dessa de seleção da amostra. No mais das vezes, as questões que são cobradas são questões teóricas, né? São questões de cunho teórico, leu, entendeu, reconheceu qual é dessas quatro, marcou o X e um abraço, tá? Só para não dizer que não falei das flores, as técnicas não probabilísticas são aquelas que, né, diferentemente das probabilísticas, as não probabilísticas seriam técnicas em que a seleção da amostra é meio que direcionada. Não daria a todos os elementos da população a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Tá? Alguns autores falam com mais detalhes a respeito das técnicas não probabilísticas, mas para efeito de concurso, eu vou citar apenas uma delas aqui para você, tá? A técnica de amostragem não probabilística por conveniência. Conveniência. Por conveniência. Aí faz de conta que você é o pesquisador, você foi contratado para fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa estatística. Digamos que o objeto da pesquisa é justamente sei lá, quantos livros você lê por ano. Aí você está com a preguiça danada de fazer essa pesquisa, aí você pensa, rapaz, sabe do que mais? Tem um shopping aqui vizinho de casa, tem uma praça de alimentação imensa nesse shopping, passa muita gente por lá. Quer saber? Eu vou para esse shopping ali, que é pertinho de casa, é conveniente para mim, né? É conveniente para mim e eu vou. Deixa eu dar uma silenciada aqui nos microfones, só por enquanto, né? Quando daqui a pouco vocês quiserem participar, vocês ligam o microfone e participam. Pois bem, voltando aqui para o exemplo do shopping, aí o cara vai para a praça de alimentação do shopping lá vizinho da casa dele, com a pranchetinha, e quem vai passando, ele pergunta: você pode fazer aqui uma pesquisa comigo rapidinho? É bem rapidinho, são só 45 minutos, são só 300 e poucas perguntas, bem rapidinho. Né? Aí um para, outro para e tal. Não tá, essa aí não é uma
é amostragem probabilística. É uma amostragem não probabilística, conhecida como por conveniência. Já apareceu em prova? Já apareceu em prova, mas ele não queria nem que você soubesse explicar a técnica por conveniência, não. Queria apenas que você soubesse que essa técnica de amostragem por conveniência, ela não é uma amostragem probabilística, não é, ok? Ótimo, então vamos lá. Vamos começar aqui, né, dessa técnica que parece nome de comprimido, tá? É o AAS, amostragem aleatória simples. Arranquei o sorriso aqui da Caroline, olha que beleza, né? Tudo bem, Carol? Como é que você tá? Um prazer ter você aqui, tá? Vamos lá. Como é que funciona, professor? A amostragem aleatória simples. Esta é a de mais fácil compreensão de todas. Vai nos remeter à palavra sorteio. Só isso, nada mais além disto. É um simples e mero sorteio, tá? Imagina, vou criar sempre um exemplo aqui da sala de aula. Imagina que eu tenho aqui a minha sala de aula presencial, estou com a sala de aula presencial, e nesta sala de aula eu tenho 200 alunos sentadinhos aqui nas carteiras desse auditório, tá? Uma sala de aula que mais parece um auditório, 200 alunos aqui, ó, tá? E aí estes alunos estão sentadinhos em poltronas numeradas de 1 a 200, tá? E digamos que, então, o tamanho da minha população é N maiúsculo, o tamanho da minha população é 200, tá? E digamos que eu quero coletar uma amostra de, sei lá, 10, uma amostra de 10 alunos. Tá? Como as poltronas estão todas numeradas de 1 a 200, todo mundo está lá sentadinho, bonitinho, 200 alunos, eu pego um saquinho bem aqui, um saquinho, né? Coloco 200 papeizinhos aqui numerados de 1 a 200. Né? Balanço o saco, mexe, puxei o papelzinho, pronto. Já tem ali o primeiro elemento da amostra. Puxei outro papelzinho, já tem o segundo elemento da amostra. Não precisa ser num saquinho. Hoje em dia ninguém usa mais saquinho para nada, né? Hoje em dia existem os aplicativos, existem os programas de computador que fazem sorteios aleatórios. Todo mundo sabe disso, né? Mas qual é a ideia central? A ideia central é você memorizar esta palavra. A palavra sorteio, um simples sorteio, já é o significado da amostragem aleatória simples. A amostragem aleatória simples é a mais fácil de todas, realmente não tem nem o que perder muito tempo aqui. E se você me perguntar, professor, não é possível que isso já caiu em prova, né? Já, né? Isso aqui já caiu em prova, com certeza, tá? Isso já caiu em prova raras vezes, né? Porque não tem muito que o cara inventar numa questão como essa, tá? Não tem muito que inventar. É uma amostra, é um sorteio. Uma amostragem aleatória simples é um mero sorteio. Muito bem, eu não quero nem ofender vocês, não vou nem perguntar se ficou alguma dúvida a respeito da amostragem aleatória simples, né? Então vamos para a segunda. A segunda técnica probabilística de amostragem é a amostragem sistemática. Sistemática. Opa, vamos lá. Vocês vão ver que nas outras três, né, que vem depois da amostra aleatória simples, as outras três, tanto na sistemática, quanto na estratificada, quanto na por conglomerados, vai aparecer de novo a primeira ali, ó, a amostragem aleatória simples. Ela vai fazer parte, é, de um pedacinho das outras três técnicas, conforme veremos. Vamos lá. Passei agora para a sistemática. Está aqui a minha sala de aula. Vou diminuir um pouquinho, agora vão ser, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ixi, Maria, não ficou legal, não. Mas o que é importante é você entender como é que funciona, tá? Essa sala de aula tem 50 alunos. Não era 200? 200 era no primeiro exemplo. Estou no segundo, né? Está aqui o tamanho da população, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Então vamos lá, vamos lá. Eu quero coletar uma amostra com 10 elementos. Digamos que, neste exemplo, eu quero coletar uma amostra de 10 elementos. Se eu quero coletar uma amostra de 10 elementos, veja, aqui, a exemplo do que vimos no caso anterior, as poltronas estão numeradas de 1 a 50, ok? Tudo numeradinho de 1 a 50. Se eu quero coletar uma amostra de 10 elementos, eu já vou sabendo que eu vou ter que dividir essa minha população em 10 grupinhos menores. 10 grupinhos menores. Aí alguém pergunta: quantos elementos terá cada grupinho menor deste, professor? Intuitivamente você diria que são quantos elementos para cada grupinho menor? 5, né? Olha aí, rapaz, esse Underclay é fora de série, esse cara é sensacional. Né? É meu primo, viu? Meu primo. É. A gente só aceita na família pessoas com QI acima de 300, pronto. Então vamos lá. Se tem 50 elementos na população, numerado de 1 a 50 poltronas. Queremos selecionar 10 elementos, vamos formar 10 grupinhos. Para saber o tamanho desse grupinho, você divide o tamanho da população pelo tamanho da amostra, né? Então, 50 dividido por 10 igual a 5. Então, vamos formar 10 grupinhos de 5 elementos. Então, aqui, ó, eu vou só destacar aqui o primeiro grupinho. Cada fila dessa vai ser um grupinho. Cada fila tem 5 cadeiras, né? Então, tá aqui, ó. Nesse primeiro grupinho, eu tenho as poltronas de número 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, em vez de eu colocar no saquinho 50 papeizinhos, adivinha quantos papeizinhos apenas eu vou colocar nesse saquinho? Quantos? Vou dar uma pista. Quantos? Eita, pai, também depois dessa pista não tinha como, né? 5 papeizinhos. Eu vou colocar só os elementos do primeiro grupinho. Só do primeiro grupinho, ok? Digamos que foi sorteado, né? Foi sorteado o número 3. Sorteamos o 3. Está aqui, ó. Ó, tá aqui ele. Vou destacar aqui, ó. 1, 2, 3. Esse foi o elemento sorteado do primeiro grupinho. E como agora eu estou diante de uma amostragem sistemática, haverá para a escolha dos demais elementos um sistema. Que sistema é esse, professor? Nada mais, nada menos que uma progressão aritmética. Aritmética. Uma PA para a seleção dos demais elementos. Veja, na amostragem sistemática, para a determinação do primeiro elemento, a gente faz uma amostragem aleatória simples, faz um sorteio, né? E os demais elementos é uma PA. Ora, se o primeiro elemento sorteado foi o elemento 3, qual vai ser o próximo? Aí você faz 3 com mais 5, 8. 8 com mais 5, 13. 13 com mais 5, 18. 18 com mais 5, 23. 23 com mais 5, 28. 28 com mais 5, 33. 33 com mais 5, 38.
38 com mais 5, 43. 43 com mais 5, 48. Está formada a nossa amostra. Pode contar, ó. Um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta é a mundialmente famosa técnica de amostragem sistemática. Na hora da prova, é aquela que você reconhece de imediato, de imediato. Doutora Bruninha, seja bem-vinda, minha querida. Você reconhece de imediato. Por quê? Porque ele mostra que você vai dividir, não é, o seu conjunto, a sua população, em grupinhos menores de mesmo tamanho, grupinhos menores de mesmo tamanho, faz um sorteio para escolher um elemento do primeiro grupinho e depois sai somando mais uma constante. Todos os outros elementos da amostra vão ser simplesmente resultantes da soma do primeiro sorteado mais uma constante. Que constante é essa, professor? Está aqui, ó. É o resultado da fração nzão dividido por nzinho. Ah, professor, vamos outro exemplo para ver se vocês caíram a ficha. Tá? Tá aqui a minha sala de aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 20 filas com 10 poltronas cada fila, tá? Então são 200 alunos. De novo, voltei lá para aquele primeiro auditório grandão, tá? São 200 poltronas distribuídas ali. São 20 filas com 10 poltronas cada fila. 200 alunos presentes nessa sala. As poltronas todas numeradas e os 200 alunos sentadinhos bem ali, tá? Os 200 alunos sentadinhos bem ali. E aí, digamos que eu quero, então veja que a minha população tem 200 elementos. Digamos que eu quero coletar uma amostra de 20 elementos, tá? Se eu tenho 200 elementos na população, se eu tenho 200 elementos na população e vou coletar uma amostra de 20 elementos, se são 20 elementos na amostra e eu vou usar a probabilidade, a técnica de amostragem sistemática, eu tenho que dividir essa população em 20 grupinhos. 20 grupinhos de mesmo tamanho. Que tamanho vai ser esse, professor? Aí você faz nzão dividido por nzinho. 200 dividido por 20 é igual a 10. Ou seja, os meus 20 grupinhos, cada um deles terá 10 elementos. Se a fila tem 10 poltronas, então você já matou a charada e cada grupinho vai ser uma fila com 10 poltronas. Peguei só a primeira fila, eu pego só o primeiro grupinho. Essa primeira fila tá com as poltronas numeradas de 1 a 10. Poltrona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? O que vamos fazer agora? Um sorteio, uma amostragem aleatória simples, um sorteio simples do primeiro elemento da amostra. Então, quantos papeizinhos você vai colocar no saquinho para sortear esse primeiro elemento? Quantos papeizinhos? 10. Confere? Sim, os 10 são os daqui, ó, do primeiro grupinho. Aí sorteamos. Escolha aí, Bruninha, o número sorteado aqui nesse primeiro sorteio aqui. 6, pronto, olha aqui, ó. Né? Então, saiu no sorteio esse elemento 6 bem aqui. Esse 6 bem aqui. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele. Se eu estou usando a amostragem sistemática para a determinação dos demais elementos da amostra,
São 20 elementos, só temos o primeiro. Para os outros 19, o que você vai fazer? Vai pegar o primeiro que foi sorteado, o único que foi escolhido por sorteio, e vai criar com esse primeiro uma progressão aritmética. Basta pegar esse 6 que foi sorteado e sair somando mais uma constante. Que constante é essa? É o resultado da conta nzão sobre nzinho. Então eu vou pegar o 6 e sair somando. Mais 10, 16. Mais 10, 26. Mais 10, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 106, 116, 126, 136, 146, 156, 166, 176, 186, 196. 20 elementos. Está construída a nossa amostra. Na hora da prova, leu, já sabe de cara, que está diante da sistemática. É aquela que você identifica de imediato. Das 4 técnicas de amostragem, a de reconhecimento mais rápido é essa aqui, tá? Qual é o nome que eu vou me lembrar para ela? Progressão aritmética, tá? Qual era o nome que eu me lembrava para a amostragem aleatória simples, AAS? Sorteio. Para a sistemática, progressão aritmética. Então, por enquanto, o que temos é isso. Amostragem aleatória simples, amostragem sistemática. Esta aqui, remetemos à palavra sorteio. Esta aqui de baixo, tem sorteio nela? Sim ou não? Tem. Para quê? Para identificação do primeiro elemento. E uma vez que o primeiro elemento foi escolhido, progressão aritmética. Ok, gente? Até aqui? Vocês estão gostando do assunto, né? Moleza, rapaz, até criança entende, né? São 4 técnicas, 2 já foram embora, olha que maravilha, né? Só estão faltando as 2 piores que ficam por final, né? Tô brincando, é fácil até o final, é fácil até o final. Técnica de amostragem estratificada. Estratificada, tá? A estratificada e a por conglomerados, né? Muita gente faz confusão, troca uma pela outra, porque tem algo em comum nessas duas. O que é que tem em comum? Para você coletar sua amostra, você vai dividir a sua população todinha em pequenos grupinhos. Pequenos grupinhos. Ah, professor, mas aqui na sistemática eu também dividi em grupinhos. Mas só que aqui não vai ter nada a ver com progressão aritmética. Nada, tá certo? Vamos começar dividindo a nossa população em grupinhos. O que vai diferenciar a estratificada da por conglomerados é justamente a natureza dos elementos dos grupinhos. Os grupinhos aqui têm uma característica diferente dos grupinhos daqui, é o que vamos conhecer agora, tá? Começando pela estratificada. Pela estratificada. Tá aqui minha sala de aula. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. É a última fila. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamanho da população: 200 elementos. Tá? 200 elementos estão distribuídos aqui. Está todo mundo sentado nessas 200 poltronas numeradas. E aí eu quero fazer aquela minha pesquisa, tá? Eu quero fazer aquela minha pesquisa. Quantos livros você lê por ano? Só que aqui eu percebo que dentro dessa minha sala de aula, no meio ali misturado aí entre os alunos temos concurseiros, né? Digamos, são concurseiros da área fiscal. Tem gente formada em tudo, né? Ó, uma curiosidade que eu me lembrei. Eu, na Receita Federal, uma vez, trabalhei numa sala e éramos 5 auditores, 5 colegas. Então, tinha eu, engenheiro,
tinha um geólogo, tinha uma farmacêutica, tinha um advogado e um contador. Olha que coisa, eu nunca esqueci disso, né? Tudo misturado. Então, tá tudo misturado aqui na sala, né? Nessa sala de aula tem pessoal da engenharia, tem o pessoal do direito, tem o pessoal da administração, tem o pessoal da contabilidade, né? Tem o pessoal da enfermagem, né? Tem o pessoal, tudo misturado. Tá? Só que aí, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu achei por bem, né? Eu achei por bem para que a minha amostra, para que a minha amostra de 20 elementos tivesse, né, uma representatividade maior, eu queria que nessa amostra houvesse, né, gente que veio da engenharia, gente que veio do direito, gente que veio da administração, gente que veio da contabilidade, gente que veio da enfermagem. Eu queria que tivesse uma amostra representada por elementos de cada, por concurseiros de cada origem ali de formação, né, universitária, tá? Porque veja, doutora Bruninha, se eu quisesse fazer aqui um sorteio simples, uma amostragem aleatória simples, podiam vir 20 engenheiros, não podia? Podia. Não era não, doutor Underclay? Aí, doutor Underclay, que é tão engenheiro mecânico quanto eu, né? Sei lá se os engenheiros são aqueles caras mais, né, mais loucos assim por leitura, né? Machado de Assis, né? Será? Não sei, né? De repente nem tanto, né? Eu era um peixe fora d'água, rapaz. Eu chegava na aula, na engenharia, com o Machado de Assis embaixo do braço, meus colegas olhavam assim. Tu é doido, é, Sérgio? Tu tá no lugar errado, rapaz. Eu só vim descobrir isso, né, 5 anos depois, quando eu estava terminando a engenharia, eu pensei assim, eu acho que eu escolhi o curso errado. Mas eu já estava terminando, terminei, né? Terminei. Mas vamos lá. Aí eu não quero arriscar que a minha amostra seja pouco diversificada. Então eu decidi dividir a minha população da seguinte forma. Eu disse assim: levanta a mão quem é engenheiro. Aí alguns levantaram a mão, né? Alguns na sala levantaram a mão. Aí eu disse assim para eles: ó, vocês que são engenheiros vão para esse cantinho aqui da sala, né? Aí eles se levantaram e foram para ali. Quem é do direito? Levanta a mão. Aí alguns levantaram a mão. Aí eu disse: vocês que são do direito vão para esse cantinho aqui da sala. E assim eu fui agrupando nestes grupinhos menores elementos que entre si tinham uma característica em comum. Os formados em engenharia, os formados em direito, os formados em contabilidade, os formados em enfermagem, os formados em administração de empresas. Por meio, todo mundo, né, da sala estava dentro de um desses 5 grupinhos. Por hipótese, estou criando aqui a hipótese que os 200 alunos que estavam nessa sala eram 200 pessoas oriundas destes 5 cursos aqui. Hipótese, estou só aqui criando um caso, né? Pois bem, eu dividi a minha população em subgrupos, ou seja, grupinhos, grupos menores. Qual é a característica desses grupos menores que são chamados de estratos? Os estratos são grupos menores ou subgrupos da população cujos elementos têm uma característica em comum. Ah, professor, não é fácil, gente. Não é fácil você entender o que é um extrato. Pronto, então, se a questão propuser que a sua população vai ser dividida em grupinhos menores e estes grupinhos menores tiverem entre si, né, os seus elementos, características em comum, por exemplo, uma sala de aula infantil, tem lá 30 crianças na sala de aula. Alguém quer fazer uma pesquisa, vou dividir em 2 estratos. Conjunto dos meninos, conjunto das meninas, está feito, né? Não pode ser mais simples do que isso.
Reconhecer que você está dividindo os elementos da população em estratos é facílimo. Agora, vamos lá. Né? Vamos lá. Vou criar aqui a minha tabela, tá certo? Vou criar aqui a minha tabela. Extratos. Alunos que vêm da engenharia, alunos que vêm do direito, alunos que vêm da administração, alunos que vêm da enfermagem, alunos que vêm da contabilidade. Eu estou respeitando aqui o meu exemplo, tá? Aí, vamos lá. O extrato dos alunos de engenharia, digamos que tinha, sei lá, 80 alunos de engenharia. Né? Digamos que tinha 30 alunos do direito. Aí somando aí para me ajudar aí. Não, muito é pouco, 50. 50 alunos do direito. Ah, vão 130, né? Faltam 70 para fechar os 200. 40 alunos de administração. 40. É, 20 de enfermagem. 10 de contabilidade. Fechou os 200? 130. 13. 7, 8, 9. Fechou, né? Os 200. Pronto, tá aqui. Né? Eu peguei minha sala, dividi em grupinhos com os elementos tendo entre si uma característica própria, ou seja, eu criei 5 estratos na minha população, tá? E eu disse que eu queria uma amostra com 20 elementos, tá? Existem duas maneiras de se fazer uma amostragem estratificada. Duas maneiras. Existe a amostragem estratificada uniforme, que é a que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou mostrar agora para vocês. A minha amostra vai ter que ter 20 elementos. E quantos extratos nós temos? Quantos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. A minha amostra tem que ter 20 elementos. Então, eu faço 20 elementos da amostra dividido por 5 extratos. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, por sorteio, olha aí, ó, por sorteio, eu vou sortear 4 elementos do primeiro extrato, 4 do segundo, 4 do terceiro, 4 do quarto e 4 do quinto. Pode passar a régua e somar. 4 vezes 5, 20 elementos no total da amostra. Por que que essa maneira de fazer a amostragem estratificada é chamada de amostragem uniforme? Por quê? Quem arrisca? Porque todos os extratos colaboraram com o mesmo número de elementos. Estão vendo? Né? É, mesmo peso. Pronto, o Antônio já matou a charada. Então veja que nessa amostragem, nessa amostragem estratificada uniforme, não interessa se tem um extrato que é 8 vezes maior do que o outro, não interessa, tá? Pode ser um extrato maior, pode ser um extrato menor, cada extrato vai ceder o mesmo número de elementos para a amostra. Na hora de escolher esses 4 aqui, 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 são sorteios que eu vou realizar. Eu disse a você, a amostragem aleatória simples acaba aparecendo em todas as outras técnicas de amostragem probabilística, ok? Aí alguém vai dizer assim, mas professor, rapaz, assim, não sei, né? Será que a melhor maneira é esta, né? Sem levar em consideração, sem levar em consideração o tamanho de cada extrato? Não sei se é a melhor ou a pior. Eu sei que existem essas duas maneiras. E a segunda é a estratificada proporcional. Estratificada proporcional. Ah, agora sim. Olha como vai mudar, né? Olha como vai mudar, né? A minha amostra tem 20 elementos. A minha população tem 200 elementos. Vamos fazer essa continha bem aqui.
20 dividido por 200 é 1/10, é 0,10, ou seja, é 10%. Essa minha amostra vai ter um tamanho de 10% da população. Confere? Confere sim ou não? Confere. Então, se a minha amostra vai ter 10% do total da população, e eu quero fazer agora uma amostragem estratificada proporcional, tá? Eu já dividi a população em estratos, já está tudo ok, está aqui a tabelinha, tá? E se ela é proporcional, cada extrato vai contribuir com 10% dos seus elementos. Quanto é 10% de 80? 8. Quanto é 10% de 50? 5. 10% de 40? 4. 10% de 20? 2. 10% de 10 é 1. Então você vai, por sorteio, escolher 8 elementos aqui do primeiro extrato, escolher 5 elementos do segundo extrato, escolher 4 elementos do terceiro extrato, 2 elementos do quarto extrato e 1 elemento do último. 8 com mais 5, 13 e 4, 17, 2, 19 e 1, 20. Está aqui. Ó. Está coletada a nossa amostra. Ela também é uma amostragem estratificada, sim. Por quê? Porque eu dividi a minha população em estratos e, além de ser estratificada, ela é proporcional, porque agora estou levando em conta a proporção do tamanho de cada extrato. Estou levando em conta, né, o tamanho de cada extrato. Um extrato maior vai ceder mais elementos para a amostra. Um extrato menor, menos elementos. Any question? Dúvidas? E aí, Carol? Carol, acho que você é novata aqui, não é? Entrou recente, não foi aqui no grupo? Não, professor, tem bastante tempo aqui, nem sempre eu ligo a câmera, mas eu sempre estou Ah, aqui. entendi. Tá aqui desde o início. Hoje ela resolveu aparecer, ó, que beleza, né? Muito Mas já bom. resolvi, ó. Ah, tá certo, É né? porque eu nem sabia onde estava a minha câmera. Eu achei agora. Que bom, fico feliz. E aí, gente, até aqui tudo bem? Como é que estamos por aqui? Até aqui tudo bem? Sim? Ótimo. Então, por enquanto, já temos 3 de 4. Olha que beleza. Só falta a última, sendo que a última é mais fácil. A última por conglomerados. É mais fácil do que a primeira do sorteio. Olha, como é que pode, né? Professor Sérgio, está me escutando? Tô te ouvindo, rapaz. Quem tá falando? É o nosso É amigo Antônio. Antônio, Antônio, rapaz. O que que há, querido? Tudo bem? tudo jóia. Que que... Tem algum significado, porque tanto na uniforme como na proporcional, o setor de administração, o valor foi 4, foi igual, só uma coincidência. Coincidência, rapaz. Mera Coincidência. coincidência. Ok, Viu? jóia. Mera coincidência. Coincidiu de, na uniforme, 200 dividido... 200, como era? Eram 5 extratos, né? 5 extratos. Cada extrato seria 4 elementos. Foi só coincidência. Tá joia? Ótimo, vamos lá. E Jóia. agora? Agora. Ficou clara essa distinção entre a estratificada uniforme e proporcional? Ficou, gente? É simples, né, de entender? Mas vou deixar vocês responderem, que eu pergunto se ficou claro e eu mesmo respondo, aí não adianta. Né? Joia, joia. Muito bem, então vamos lá. E agora, a amostragem por conglomerados. Só um detalhezinho aqui, para você entender a diferença de um para o outro. Quando a gente fez aqui a divisão da população em estratos, grupinhos menores cujos elementos têm característica comum, né? Seja na amostragem estratificada proporcional, ou seja na uniforme, que todo mundo aqui foi 4, né? Pergunto eu, você vai, quando coletou a amostra, veja bem, quando você coletou a amostra, você vai extrair a informação apenas dos elementos da amostra. Confere? Sim, você vai coletar
a informação apenas dos elementos da amostra. Então fica bem claro que na estratificada você não vai ter nenhum extrato em que todos os seus elementos vão ser consultados. Não são consultados todos os elementos de cada extrato, não. Apenas aqueles que foram escolhidos por sorteio de cada extrato para fazer parte da amostra, ok? Guarde isso. Guarde isso por quê? Porque agora vamos ver algo diferente. Amostragem por conglomerados. Aqui a minha sala de aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? E assim por diante. 200 poltronas numeradas na minha sala de aula, né? 200 alunos. Isso me dá uma saudade, rapaz, viu, Anderclay? Eu passei anos e anos e anos lecionando para salas lotadas, né, de alunos, espalhadas aí pelo Brasilzão. Durante muitos anos eu fui professor de um cursinho lá em São Paulo, que era o maior cursinho do país, presencial. E tinha duas salas bem grandes, vizinhas uma da outra. Uma era apelidada de Maracanã e a outra de Pacaembu, né? Exatamente, Antônio já matou a charada, chamava-se Uniequipe. Aí uma sala cabia 400, outra cabia 500. E eu dava aula numa sala dessa, às vezes na outra, e era sala lotada, rapaz, lotada até a tampa, né? E bate uma saudade, porque esses tempos já foram embora, né? Já foram embora, não voltam mais. E hoje é tudo online, né? Não que seja ruim, pelo contrário, né? Mas quando eu faço aula ao vivo aqui com vocês, né? Para mim é um negócio fenomenal, fantástico. É muito diferente fazer gravado só para a câmera, né? É muito diferente. Aqui eu brinco com vocês, né? Tiro risada de vocês. É uma coisa impressionante isso, viu, Bruninha? Eu sou o sujeito mais sem graça do planeta, mas quando eu estou dando aula, eu consigo fazer um auditório com 500 pessoas se acabarem de rir, né? Se acabarem de rir. Uma vez eu estava dando aula no auditório, não sei que capital era, mas tinha uns 800 alunos. Era véspera de concurso, né? Aí uma aluna disse assim, professor, o senhor está meio triste hoje? Aí, na hora veio aquela, né? Eu tô triste, você percebeu, né? Porque morreu meu cachorro. Aí, foi, professor, foi. Você morreu de quê? Você morreu louco, né? O nome dele era pra fora, e ele saía de casa e eu ficava gritando pra ele, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Morreu louco, o bichinho ficou completamente... Aí a menina ficou revoltada, aí professor, já tava quase chorando, né? E o senhor faz piada aqui comigo e tal. Eu disse, não, minha filha, porque eu não tenho nada de triste, você viu tristeza aqui, onde foi, né? Não posso perder a piada, tem que ser na hora ali, né? Eu me lembrei do pra dentro, pra fora, fui explicar por que eu estava triste, né? Então aqui está aqui a minha sala de aula, 200 cadeiras, 200 poltronas numeradas de 1 a 200. Nzão é igual a 200 e eu quero coletar a minha amostra, tá? Sei lá, digamos que eu quero uma amostra de 50 elementos. 5 vezes 4, 20, pronto, 50 elementos. Então, se eu vou trabalhar com os conglomerados, o que é um conglomerado? É um subgrupo da população. Eu vou dividir a minha população em grupos menores, tá? Mas não já fez isso lá na estratificada? Fiz. Só que na estratificada, cada extrato, cada grupinho menor, era formado por elementos com uma característica comum. Todos os elementos desse extrato são engenheiros. Todos os elementos desse extrato são advogados. E assim por diante. Aqui não. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui a minha sala de aula e vou dividi-la geograficamente em 4 partes iguais. Vou dividi-la geograficamente em 4 partes iguais. Ok?
Então, esse aqui é o meu conglomerado número 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. Até aí tudo bem? Ótimo. E agora? Né? Agora você está percebendo que dentro de cada grupinho desse, né, está todo mundo junto e misturado. Cada grupinho desse é como se fosse uma miniatura da população. Dentro de cada conglomerado tem pessoas formadas em engenharia, formadas em direito, formadas em administração, formadas em enfermagem, contabilidade. Está tudo misturado. Percebe? Enquanto o meu extrato era formado por elementos homogêneos, elementos que têm uma característica em comum, só engenheiros, só contadores, só advogados, só administradores, só enfermeiros, né? Grupinhos homogêneos entre si. Aqui não, no conglomerado não. Cada grupinho é como se fosse uma perfeita miniatura da população. Uma perfeita miniatura da população. Ah, professor, os elementos do conglomerado são elementos heterogêneos. Elementos heterogêneos. Ah, professor, muito bem. Então, eu vou pegar um saquinho e quem adivinha quantos papeizinhos eu vou fazer? Quantos? Nesse exemplo aqui. Se errar, também não perde ponto não, viu, gente? Se acertar, ganha um doce. O Antônio já matou a charada. São 4 papeizinhos, né? Papelzinho número 1, número 2, número 3, número 4. Mexeu. Digamos, tá aqui. Sorteei o papelzinho número 3. Então, de qual conglomerado eu vou extrair a população? De qual? Do conglomerado número 3. Meu conglomerado número 3 tem quantos elementos? Coincidentemente aqui, 50. Então, todos os elementos desse conglomerado, todos serão pesquisados, né? Eu vou perguntar a todos os 50 alunos que estão aí nesse conglomerado 3, quantos livros você lê por ano? Está feita a minha amostra por amostragem por conglomerados. Vou explicar de novo. Na amostragem por conglomerados, a nossa população será dividida em grupinhos menores. Estes grupinhos menores, né, serão como se fossem miniaturas da população, elementos misturados, elementos heterogêneos. Tem homem, tem mulher, né? Tem gente que trabalha, que não trabalha, tem formados nisso, naquilo outro. Então, é como se fosse a minha população, um pedacinho, uma fatia da população, com os elementos todos misturados. Então, eu divido a população em conglomerados, desses grupinhos, tudo misturado, né? E faço uma amostragem aleatória simples para escolher qual é ou quais são os conglomerados com os quais eu vou trabalhar. Ah, professor, mas nesse exemplo aqui foi só um conglomerado, mas pode ser diferente. Criar outro exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, ó. Olha aí. 50 alunos na minha sala de aula. Nzão é igual a 50. Nzão é igual a 50. Eu quero coletar uma amostra de
10, 10 elementos, tá? Uma amostra de 10 elementos. Ora, todo mundo que está sentado aqui está, né, estudando para o concurso, né, da área fiscal, digamos. Então está tudo misturado. Tem gente com as mais diversas formações universitárias aqui. Tem engenheiro, tem advogado, tem dentista. Eu trabalhei com dois auditores médicos, né, uma médica e um médico. Né? Tem tudo aqui, tudo. Tem advogado, tem as mais diversas formações. Então, digamos que eu resolvi dividir essa população nos seguintes conglomerados. Cada fila virou 2 conglomerados. Cada fila virou 2 conglomerados de 5 alunos. Mais um, mais outro, mais um, mais outro, mais um, mais outro. Então, eu dividi a minha sala de aula em 10 conglomerados. Professor, por que esses grupinhos são chamados conglomerados e não extratos? Quem me diz? Por que não podem ser considerados extratos e sim conglomerados? Porque você não selecionou e separou a parte em cada grupinho pessoas com a mesma formação. Não separou. Dentro de cada conglomerado desse, é como se houvesse ali uma miniatura da população. Concordam comigo? Sim. Então tá mais para extrato ou mais para conglomerado? É claro que tá mais para conglomerado. Ninguém fez uma separação, né, dos elementos por uma característica comum. Se não houve esta separação dos elementos da população em grupinhos por característica comum, não estamos trabalhando com extratos. Ótimo, então estamos trabalhando com conglomerados. Vamos contar quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou numerar esses conglomerados. Aqui eu tenho o conglomerado número 1, esse aqui é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, é o 6, é o 7, é o 8, é o 9, é o 10. Eu vou mudar aqui. Suponhamos que eu quero a minha amostra tenha 20 elementos, tá? Eu quero que a minha amostra tenha 20 elementos. Já vi que a minha população tem 10 conglomerados, 10 grupinhos menores. Quantos papeizinhos haverá aqui no meu saquinho? Quantos? Quantos? Quantos papeizinhos haverá no meu saquinho? Eu não dividi a população em 10 grupinhos, não foi, gente? Não dividi a população em 10 grupinhos? Então são 10 papeizinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Só que eu estou percebendo aqui que cada grupinho desse tem 5 elementos. Então, para eu formar a minha amostra de 20 elementos, eu vou ter que sortear quantos grupinhos? Quem me diz? Quantos? Vocês estão rindo de conta hoje, rapaz. Também vem assistir aula sem jantar e não consegue pensar, né, direito, né? 4 grupinhos, muito bem, né? Eu vou selecionar 4 papeizinhos. Digamos, saiu o papelzinho 2, saiu 3, saiu 7, saiu 9. O que eu faço agora? Agora que você já sabe quais são os conglomerados que foram sorteados por amostragem aleatória simples, sorteio simples. Por sorteio simples, escolhemos esses 4 conglomerados. Todos os elementos do conglomerado 2, todos serão entrevistados. Todos os elementos do conglomerado 3 serão entrevistados. Todos os elementos do conglomerado 7 serão entrevistados. E, finalmente, todos os elementos do conglomerado 9 serão entrevistados.
Perceberam aí mais uma diferença entre a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados? A principal diferença é a característica dos elementos de cada grupinho. Na estratificada, todo mundo com a mesma formação, todo mundo com a mesma característica comum, dentro de cada grupinho. No conglomerado, os elementos todos heterogêneos, como se fosse uma miniatura da população, né? Além disso, cada extrato contribui com alguns elementos para a amostra, enquanto que na amostragem por conglomerados, divide-se, é esse o verbo que eu estava procurando, divide-se a população em conglomerados, sorteiam-se alguns conglomerados e os conglomerados sorteados, né? Todos os elementos dos conglomerados sorteados vão participar da pesquisa. Entendido isso? Entendido? Agora, vamos lá. Isso aqui é um município, tá? Digamos que isso aqui é o mapa de um município. Esse município tem inúmeros bairros, inúmeros. Está para mais de 40 bairros nesse município. Aí a sua empresa de pesquisa, né, foi contratada para fazer uma pesquisa eleitoral, ou seja o que for, uma pesquisa qualquer encomendada aí por um órgão público. Aí você pensou, caramba, tem 1 milhão de pessoas nessa cidade, distribuída por 50 bairros. Tem 1 milhão de pessoas nessa cidade, distribuída por 50 bairros. Aí eu pergunto a você, dentro de um bairro, tem elementos separados, assim, só engenheiros, só advogados, somente médicos, ou tá todo mundo misturado dentro de um bairro? O que você me diz? Tá tudo misturado, né? Tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem idoso, tem homem, tem mulher, tem gente que analfabeto, né? Menino de 2 anos ainda é analfabeto. Analfabeto, tem pessoas com ensino fundamental, com ensino médio, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem pessoas sem rendimento, com rendimento de até tantos salários mínimos e assim por diante. Ou seja, dentro de um bairro, nós temos um retrato da população. É como se fosse uma miniatura da população. Então, vocês concordam comigo que para a população de um município, a população de um bairro funcionaria como conglomerado do município? Vocês acham que sim? Sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Quem concorda comigo? Um bairro pode ser um conglomerado de um município? Claro, sem sombra de dúvidas. Então, olha para cá, olha para cá. Aqui, ó. Digamos que esses sejam os bairros da população. Aliás, do município, tá? Tá aqui. Então, já dividi a minha população em conglomerados. Não são estratos, não, professor? Não, são conglomerados. Por quê? Porque dentro de cada conglomerado eu tenho elementos heterogêneos, elementos misturados, elementos que representam a população como um todo, em faixa etária, em sexo, em escolaridade, em rendimento, etc, etc. Estão concordando comigo? Então, cada bairro é um conglomerado. Aí você pensou, caramba, mas tem bairro aqui com, sei lá, 80 mil pessoas, né? Se for uma capital assim, uma cidade muito grande. Aí você pensa, nós vamos fazer primeiro, né? Vamos sortear aqui primeiro, vamos fazer a primeira amostragem aleatória simples para escolher um primeiro conglomerado, tá? Um conglomerado de primeiro nível. Eita, professor, né? Aí saiu sorteado esse bairro bem aqui, tá? Fala o nome de um bairro aí, né?
Bruninha, pode ser o. É o Botafogo. O bairro do Botafogo foi sorteado, né? Colocamos dentro do saquinho todos os nomes de bairros, foi sorteado o bairro do Botafogo. Mas aí o pesquisador viu assim, caramba, mas esse bairro do Botafogo, né, tem uma população gigante. Gigante. Já pensou se eu tiver que entrevistar cada casa de cada rua, né? De cada quarteirão, de cada rua desse bairro aqui todinho? Vou levar o ano inteiro e não termina essa pesquisa. Então podemos afunilar estes conglomerados, esse primeiro conglomerado. Tudo bem, tá ali. Já sei que o meu bairro do Botafogo, agora é só o bairro, tá aqui, né? Foi escolhido primeiro como conglomerado para a minha pesquisa. Só que esse bairro é muito grande, eu posso afunilar o meu conglomerado e criar um conglomerado dentro do primeiro, um segundo nível. O que poderia ser considerado um conglomerado de um bairro? Dentro das ruas, ótimo, Antônio, rapaz, esse Antônio é fora de série, né? Dentro do bairro tem várias ruas, óbvio, né? E em uma rua qualquer, tem elementos homogêneos. Essa rua aqui, todo mundo é médico, né? Cardiologista, né? E tem renda acima de tantos R$ 1.000 por mês. Não existe isso. Dentro da rua, a rua tá todo misturado, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, gente que trabalha, gente que não trabalha, gente com escolaridade assim, assado, enfim, tá tudo misturado. Então, uma rua pode sim, perfeitamente, ser um conglomerado do bairro. Aí você pega ali, né, os dados daquele bairro, consegue formar uma lista com todas as ruas, né? Consegue formar uma lista com todas as ruas e sorteou uma rua, tá? E coincidentemente, essa rua sorteada bem aqui é a maior rua do bairro, atravessa de ponta a ponta, né? 5 quilômetros de rua. Já pensou, dona Bruninha? Outro olhou assim, chega, deu aquele desânimo. Rapaz, é. Quem conhece o Recife é a Avenida Caxangá, menor avenida do Recife. Rua Fortaleza ou Rua Ceará? Não, aqui uma das maiores aqui é a Santos Dumont, quilométrica, a Avenida Santos Dumont é quilométrica aqui em Fortaleza, uma das maiores. Não sei se é a maior do município, mas é uma das maiores. Aí tu já pensou? Foi sorteada a rua Santos Dumont. Caramba, será que ainda dá para afunilar um pouco mais? O que seria considerado um conglomerado de uma rua? O que você consegue imaginar para diminuir ainda o tamanho dessa amostra, desse conglomerado? Quarteirões? Quarteirões. Você pode numerar os quarteirões, né? Você pode numerar os quarteirões dessa rua e afunilou mais uma vez. Você vai criando subníveis de conglomerados. Um conglomerado dentro da população, o primeiro conglomerado ainda está grande. Vamos afunilar um segundo conglomerado dentro do primeiro, um terceiro conglomerado dentro do segundo, né? E aí são chamados os estágios. Conglomerado de primeiro estágio, conglomerado de segundo estágio e assim por diante. Tudo bem, gente? Fechou, pode bater no peito e dizer assim, eu sei tudo, né, sobre técnicas de amostragem, né? Faltou só um detalhe, vamos aqui. Eu vou mostrar esse detalhe nas questões, no Vamos Treinar. Deixa eu encontrar aqui onde é que está o Vamos Treinar, que está lá na frente. Vocês nem sabem, mas eu estou mudando de tela, de uma tela para outra, passando aqui, avançando. Opa, chegou no Vamos Treinar. Não sei se vai dar tempo para a gente resolver tudo, porque eu coloquei tudo que eu encontrei de questão aqui da Banca Sebrae, tem 28 questões aqui, mas vamos lá, a gente pelo menos começa, depois vocês terminam em casa, depois tiram alguma dúvida lá no grupo, né? Vamos lá. Em relação aos princípios, barará, bererê, questão número 1.
Em pesquisas quantitativas, para aplicação de métodos estatísticos para a construção de inferências sobre a população de interesse, a aleatoriedade, essa palavra já apareceu hoje à noite, lá no comecinho da nossa noite. A aleatoriedade é um aspecto crucial para se garantir a representatividade da amostra. Você marcaria certo ou errado para esse item? Valendo a sua vaga no concurso. E aí, doutor Anderclay, certo ou errado? Tem que ter aleatoriedade, tem ou não? Para ter a representatividade da amostra? Sim, com certeza. Marcamos certo para questão de número 1. Se não houver essa aleatoriedade, né, se você direcionar a escolha dos seus elementos, essa amostra já está prejudicada. Confere? Tem que ser uma escolha aleatória. É por isso que a amostragem aleatória simples, ela é uma técnica em si, mas ela também aparece nas outras 3. Questão número 2 da nossa lista. A amostragem por conveniência faz parte daquelas 4 que são probabilísticas? Quem você diz? Faz ou não? Faz parte da amostragem probabilística por conveniência? Não, probabilísticas são 4. Né? As 4 que fazem com que os elementos da população tenham a mesma chance, a mesma probabilidade de serem selecionados para a amostra. Então, a amostragem por conveniência é uma técnica de coleta de dados na qual se aplica um método não probabilístico. Até aí está certo? Até aí está certo, né? Não probabilístico para a seleção da amostra. Uma desvantagem dessa técnica é que as amostras produzidas por ela podem não ser representativas da população geral. Pode marcar certo para o texto da questão número 2. Então, quando se usa uma daquelas 4 técnicas que nós estudamos, né? A amostragem aleatória simples, a amostragem sistematizada, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados, nós estamos, sim, garantindo a representatividade da amostra, né? Mas quando é uma técnica não probabilística, a exemplo da amostragem por conveniência, aí já não tem essa garantia. Certo? 3. Em uma amostragem aleatória simples, eu não disse que caía? Eu não disse que caía? Qualquer amostra de determinado tamanho terá a mesma probabilidade de ser escolhida. Deixa eu comentar isso com vocês. Ó. Se eu tiver aqui a minha população, ó, 1, 2, 3, 4, 5, está aqui a minha população. Eu quero uma amostra com 2 elementos. Se eu for sortear por sorteio, né? Se eu for escolher por sorteio, veja que a amostra com os elementos 1 e 2 pode sair, não pode essa amostra? Pode. E a amostra com 4 e 5 pode sair também? Pode ou não? Pode. A amostra com 2 e 3 pode sair. A amostra com 1 e 4 pode sair. A amostra com 1 e 3 pode sair. E assim por diante. E como tudo aqui está sendo feito por sorteio, a probabilidade de você coletar essa amostra bem aqui, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou outra, de mesmo tamanho igual a 2, a probabilidade é a mesma. A chance de você sortear essa amostra aqui, ó, é a mesma de você sortear essa e a mesma de você sortear essa. Confere? Ficou entendido isso? Sim. É tudo por sorteio, dona Bruninha. A probabilidade de você sortear a amostra 1 e 2
É a mesma de você sortear 4 e 5, a mesma, né? Porque é por sorteio. Marquemos certo para o texto da questão número 3. Marquemos certo para o texto da questão número 3. Agora, vamos lá. 4. O órgão governamental está desenvolvendo um estudo para avaliar a opinião dos moradores da região Nordeste, olha aí, né? Sobre, região Nordeste do Brasil, sobre a mudança de sua qualidade de vida após a transposição do Rio São Francisco, né? Então, foi feita a transposição do Rio São Francisco e o governo quer pesquisar para investigar a opinião dos moradores da região Nordeste sobre se mudou a sua qualidade de vida. Na coleta de dados, a pesquisa, feita por meio de questionário, os moradores participantes devem responder apenas se estão satisfeitos ou insatisfeitos com a transposição. Vamos lá. Olha o item que você vai ter que julgar. Entender a situação, né? Entender. Caso o órgão governamental tenha o cadastro das pessoas participantes do estudo, tá? Se ela tiver uma lista com a identificação de cada pessoinha ali, né, que mora ali nas margens de onde, nas cidades pelas quais o projeto ali da transposição passou, né? Então, o governo, digamos que tem uma lista, um registro de todas essas pessoas, todas. Então, nesse caso, o plano de amostragem aleatória simples, o plano de amostragem aleatória simples será o mais indicado, pois, agora ele vai dizer por quê, tá certo? Ele vai justificar por que ele acha que a amostragem aleatória simples seria o mais indicado. Pois, esse pois é no sentido de porquê, né? Está justificando. Pois a existência desse cadastro por si só permite excluir outras possibilidades de planos amostrais, como a amostragem estratificada ou a amostragem sistemática. Eu vou deixar você pensar. É o tempo que eu dou meu gole d'água aqui. A garganta já está reclamando. Pensa um pouquinho. Será que só o fato de eu ter uma lista com a identificação de todos os elementos, isso por si só justifica que eu vou excluir, não vou nem pensar em outras possibilidades de técnica de amostragem? Tem que ser a amostragem aleatória simples só porque eu tenho uma lista com a identificação dos elementos todos? O que você acha? Vamos aprofundar aqui a nossa análise. Minha próxima pergunta. O Rio São Francisco é grande ou pequeno? É grande, né? Isso aí, indiscutivelmente, é grande. Ele passa por várias cidades, sim ou não? Inclusive por vários estados, né? Diferentes, né? Países, não, é só o Brasil mesmo, né? Nasce ali nas Minas Gerais, aí vem chegando ali. Mas passa por vários estados, várias cidades, vários estados, né? E quando foi feita a transposição? Foi só um pedacinho assim, bem miudinho assim, ou o que vocês acham? Eu nunca vi não, né? Só da televisão, ao vivo nunca vi. Mas essa transposição, ela também passa por várias e várias cidades. Confere por etapa, né? Que o Jair está dizendo. Várias etapas, né? Ela passa por várias cidades para beneficiar, não é? Municípios e regiões ali, áreas do Nordeste que eram totalmente
é, prejudicadas quanto à questão da água, né, do fornecimento de água, etc. Então, imagine essa transposição passando por várias regiões diferentes, várias cidades, inclusive de vários estados diferentes. Tá? E imagine que o governo tem a lista de todo mundo que mora ali, naquelas redondezas que foram, é, tem uma palavra que está me escapando aqui, que foram beneficiadas pelo projeto, né? Foram beneficiadas, contempladas pela transposição do rio, né? Você acha que vão ser meia dúzia de pessoas, algumas dezenas, algumas centenas ou milhares? O que que você acha? Milhares, confere? Milhares, né? Milhares de pessoas que moram ali naquelas áreas que foram contempladas pela transposição do rio, tá? Aí, se eu fosse fazer uma amostragem aleatória simples, não é um sorteio simples, doutora Bruninha? Podia sair alguém de uma cidade bem aqui e alguém de uma cidade lá a milhares de quilômetros da primeira. Pode ou não? Pode. Ia complicar a nossa vida, né? Ia dificultar essa pesquisa pra caramba. Ia dificultar, e não era pouco, ia dificultar muito. Então, não é o simples fato de você ter na mão uma lista com a identificação de todos os elementos da população, né, que torna a amostragem aleatória simples a técnica mais indicada. Num caso como esse, claramente não vai ser. Confere? Claramente não vai ser. Então, meu amigo, minha amiga, marquemos errado para o texto da questão número 4. Fez sentido para você essa explicação? Fez sentido? Sim? Ficou alguma dúvida? Ou ficou claro? Ficou claro. Então, ótimo. Vamos para frente. Questão número 5 da nossa lista. Olha a questão número 5. Essa aqui eu vou deixar vocês pensarem. Considerando a população de trabalhadores de fábricas de roupas. População de trabalhadores de fábricas de roupas em determinada região. Tá? Então, veja, está bem definida qual é a nossa população. São as pessoas que trabalham onde? Nas fábricas. Qualquer fábrica? Não. Nas fábricas, olha no plural, ó. Fábricas de roupas. Você já está entendendo? Você já está entendendo que existem várias fábricas de roupa nessa região. Confere? Tá claro isso, sim ou não? Então tá aqui, ó. Tá aqui a minha região. E nessa região tem essa fábrica bem aqui de roupa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Pronto, aqui estão as fábricas de roupas, né, dessa região. É a minha população? Sim. População de trabalhadores. Todo mundo que trabalha nessas rodinhas aqui, nessas fábricas de roupa, compõe a minha população. Aí, muito bem, a questão agora diz assim, ó. A questão agora diz: a seleção aleatória de algumas fábricas. Algumas fábricas. Você viu aqui em cima que a população é de quê? Trabalhadores. A população é de trabalhadores, tá? E aí ele vai, a seleção aleatória de algumas fábricas para se medir as características dos seus trabalhadores representa uma. Que técnica seria esta? Tá? Que técnica seria esta em que eu peguei a minha população? Primeira coisa, vamos pensar juntos.
A população é de pessoas ou é de fábricas? O que você diz? A população é de pessoas ou é de fábricas? Não é a mesma coisa, não, professor? Claro que não. Né? Uma coisa são as pessoas e outra coisa são as fábricas. Se eu quisesse fazer uma pesquisa com a fábrica, eu chegaria lá para o gerente e perguntaria quantas máquinas você tem do tipo X, quantas máquinas do tipo Y, quantas máquinas do tipo Z, né? Como é que opera a máquina tal? Não, não estou fazendo pesquisa com as fábricas. A minha população é de trabalhadores. E mais adiante a questão disse, ó, para se medir as características dos seus trabalhadores. Ah, ficou claro que a população são as pessoas que trabalham naquelas fábricas? Ficou claro? Ótimo. Aí eu peguei a minha população, que são aquelas pessoas, e dividi em grupinhos. Que grupinhos são esses? Vocês vêm assistir aula sem jantar, rapaz, não dá certo, né? São as fábricas, né? Os grupinhos são as fábricas, muito bem, tá? Os grupinhos são as fábricas. Agora deixa eu perguntar um negócio para vocês. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Dentro de uma fábrica dessa, né, tem elementos homogêneos com uma única característica ou tem elementos todos misturados? Tem homem, tem mulher, tem gente mais jovem, tem gente mais idosa, tem gente que é engenheiro, tem gente que é técnico, tem gente que é. Não tem? Tá tudo misturado, sim ou não? O que vocês acham? Tá tudo misturado? Tudo misturado. Se tá tudo misturado, como é que você classificaria esses grupinhos aqui, que são as várias fábricas? São estratos? São conglomerados? O que você diria? Conglomerados. Muito bem, Derclay matou a charada. São conglomerados. Dentro de uma fábrica dessa, você encontra como se fosse uma miniatura da população. Olha a população. Todos os trabalhadores que trabalham em todas as fábricas de roupas da região. Aí eu dividi por grupinhos. Cada grupinho é um conglomerado, é uma fábrica. Por quê? Porque dentro de cada fábrica eu tenho uma miniatura da população inteira. Ele está dizendo que, ao fazer essa seleção, dividindo ali a população em fábricas, escolhendo algumas fábricas e entrevistando as pessoas dessas fábricas escolhidas, ele está dizendo que você está fazendo uma amostragem aleatória simples. Certo ou errado? Mas você acabou de dizer que é um conglomerado, então você não fez amostragem aleatória simples. Você fez uma amostragem por conglomerados. Conglomerados. Como é que seria uma amostragem aleatória simples nesse exemplo? Como é que seria? Você pegaria aqui a fábrica 1, fábrica 2, 3, fábrica 4, fábrica 5, 6, 7, 8. Você passaria de fábrica em fábrica no setor de recursos humanos, pegaria uma lista, faria uma lista completa, colocando o nome de todo mundo que trabalha na fábrica 1, todo mundo que trabalha na fábrica 2, todo mundo que trabalha na fábrica 3, na fábrica 4, 5, 6, 7, 8, uma lista com os nomes de todos os trabalhadores de todas as fábricas dessa região, todo mundo ali com o nomezinho na lista numerado. Número 1, 2, 3, até o 10.742. Aí sim, faz um sorteio. Aí sim, você estaria fazendo uma amostragem aleatória simples. Mas não foi nada disso. Pegamos a população,
dividimos em grupinhos menores, que são heterogêneos, como se fossem miniaturas da população, escolhemos algum desses grupinhos e entrevistamos todo mundo dos grupinhos escolhidos. Fizemos uma amostragem por conglomerados. Ele diz que foi amostragem aleatória simples e nós marcamos errado para o texto da questão número 5. Vou pular 6. Marca 6 para fazer em casa. Olha essa 7, ó. Olha que pegadinha essa 7 aqui. A 6, só vai saber fazer a 6 quem fizer o curso de estatística descritiva. Se não fez ainda o curso de estatística descritiva, não vai saber fazer a questão 6. A 7 diz assim: deseja-se fazer um estudo para verificar o tempo médio que determinados processos levam para serem finalizados. Apesar de os dados estarem em um sistema, ele já vai colocando ali umas casquinhas de banana. O cara vê esse sistema, lembra, sistemático. Tem nada de sistemático aqui nessa questão, nada. Né? Os dados estarem no sistema, um sistema de computador, rapaz. Né? Apesar de os dados estarem no sistema, para saber a data de início, e fim do processo, caso esteja finalizado, é necessário acessar uma parte específica do sistema, né, para cada processo. Entra no primeiro processo, vai lá numa parte lá do sistema e verifica qual foi o dia do início, qual foi o dia do final. Pronto, durou tantos meses para terminar esse processo, durou tantos anos para terminar esse processo. A pessoa fazer isso para cada processo? Pois bem, dessa forma, o trabalho pode ser otimizado a partir da consulta a uma amostra de processos. Ora, no tribunal desse deve ter milhares e milhares e milhares de processos. Né? Com relação à situação hipotética apresentada, sabendo que existe, olha o que eu acabei de falar, 50 mil processos no sistema, 50 mil processos, né, lá naquele sistema informatizado. Para você fazer um estudo do tempo médio, quanto tempo durou, né, em média, para concluir aquela análise daquele processo. Se fosse pesquisar dos 50 mil processos, tendo que abrir cada um em particular, a pessoa ia levar 50 mil anos para terminar, né, o processo, uma pesquisa dessa. Julgue o item seguinte. Para o estudo em questão, recomenda-se a técnica de amostragem aleatória simples, uma vez que não existem grupos específicos na população a ser analisada e o custo é um custo irrelevante. Por quê? Porque está tudo ali no sistema de computador. O sistema tem, no banco de dados desse sistema, tem as informações de todos os 50 mil processos e todos eles já estão ali catalogados e todos eles já estão ali numerados, tá? A questão está dizendo que não existem grupos específicos, não tem grupos específicos, está tudo misturado ali. Eu posso ou não posso, usando o computador, fazer um sorteio aleatório de alguns entre os 50 mil processos, um sorteio aleatório e criar a minha amostra? Posso ou não? O custo vai ser irrelevante, porque é tudo ali no sistema de computador, né? Um sorteio vai ser uma coisa imediata, né? Não vai ter custo, eu não vou ter que me deslocar para outra cidade, para outro município, para outro estado, para outra região, nada disso. Sentado ali na minha mesa, eu faço essa pesquisa.
Caberia ou não caberia uma amostragem aleatória simples? O que vocês acham? Eu acho que caberia perfeitamente, né? Caberia perfeitamente. A gente pode marcar certo aqui para o texto da questão número 7. Essa questão caiu no TJ do Espírito Santo 2023. Tá? A questão está dizendo, entre esses processos, não existem grupos específicos. Né? Não existem grupos específicos. Não caberia, a André está perguntando, não caberia uma amostragem, uma amostra proporcional? Proporcional, se você vai fazer uma amostra proporcional, você vai fazer uma amostragem estratificada proporcional. Para fazer estratificada, você teria que dividir esses processos em grupos com a característica própria. Processos que tratam, sei lá, né, digamos que seja uma vara civil, né, uma secretaria de justiça civil. Processos que tratam de despejo. Processos que tratam de... Aí vem outro assunto, né? Processos que tratam desse outro assunto. Mas a questão diz que não existem grupos específicos na população. Se não existem grupos específicos na população, como é que eu vou separar a minha população em estratos? Porque o estrato tem elementos com uma característica em comum, uma característica específica. Mas se a questão está sugerindo que os elementos dessa população não têm grupos específicos, então não cabe ali fazer uma amostragem estratificada. Por conglomerados, professor, para quê? Para que dividir em conglomerados? Está todo mundo ali dentro do sistema de computador. O custo é irrelevante, não tem porquê eu dividir a população em conglomerados. A gente divide em conglomerados com o principal propósito de economizar tempo e dinheiro. Ora, lembra da pesquisa no município? Dividir em conglomerados. São os bairros. Peguei o bairro ainda é muito grande, dividi em conglomerado de ruas. A rua é muito extensa, dividi a rua em conglomerados de quarteirões. Qual o propósito no final de tudo? Ganhar tempo e economizar dinheiro. Mas aqui, os processos, 50 mil processos estão dentro aqui dessa caixinha na minha frente. Estão dentro do computador aqui. Tudo numerado, tudo bonitinho. Eu posso simplesmente fazer um sorteio. Então, nesse caso, caberia sim, perfeitamente, seria até recomendável para esse caso, uma amostragem aleatória simples. Faz um sorteio simples e está resolvido o problema. Agora, só de ler, essa questão caiu no TCE do Paraná, Tribunal de Contas do Estado. Área de controle, concursos considerados pesados. Ao realizar uma auditoria, o auditor dispõe de um cadastro de 10 mil contratos, numerados de 1 a 10 mil. Olha aí, né? Olha a população, numerados de 1 a 10 mil. Contendo informações como objeto, valor, vigência, contratante, unidade de federação e data de assinatura. Para cada contrato, são 10 mil, para cada contrato, você tem todas essas informações para cada um deles. É muita coisa, né? Para a seleção dos contratos a serem analisados, o auditor adota o seguinte procedimento. Olha o que ele fez. Você já sabe que ele vai fazer por amostra, né? Não vai pegar os 10 mil contratos, não vai. Escolheu aleatoriamente um número entre 1 e 100. Olha aí, ó. Escolheu o númerozinho entre 1 e 100. E depois disso, professor, adiciona sucessivamente 100 unidades ao número escolhido, formando uma sequência de números inferiores a 10 mil. Você já matou a charada, sim ou não? Tem progressão aritmética nessa história?
Como é o nome dessa aqui, gente? André já matou a charada. Essa André é impressionante. Sistemática, né? É a sistemática. Ele diz assim: o plano amostral descrito corresponde a uma amostra, letra B de bola, sistemática, resposta da questão. Sistemática, resposta da questão. Essa foi a questão 8. Marca 9, marca 10 para casa. Questão 11. Essa 10 é uma pegadinha, né? É uma pegadinha. Ó, vou ler bem rapidinho aqui a 10, porque é pegadinha. A ouvidoria de um tribunal realizou uma pesquisa para saber a opinião dos seus usuários internos, servidores que trabalham nesse tribunal e externos, advogados, parte de processo, estudantes e sociedade, acerca dos serviços prestados. Para tanto, publicou em seu site o formulário da pesquisa e encaminhou e-mail, olha lá, para todos. Vou destacar essa palavra. Encaminhou e-mail para todos os advogados cadastrados no sistema. Ao final do processo, verificou-se o preenchimento do formulário por 1.127 usuários. Tá? O e-mail foi para quem? Foi para todos os advogados. O envio de e-mails para todos os advogados cadastrados caracteriza a amostra como sistemática. O Antônio já matou a charada aí. Eu já vi que ele matou a charada aí, tá? Gente, quando você recolhe a informação de todos os elementos da população, todos, você não está fazendo amostragem de coisa nenhuma, né? Você está fazendo o quê? Como é o nome? Está fazendo o censo. Então, marque errado para o texto da questão número 10. Agora, olha a questão número 11. Vou fazer mais duas para a gente fechar aqui a nossa noite. Está todo mundo abrindo a boca, já com som danado. Né? A Bruninha já tirou 3 cochilos aí que eu vi, né? Eita, rapaz. Anderclei tá só no cafezinho aí para ver se aguenta. Rapaz, o negócio é sério. O negócio é sério. Vamos lá. Olha essa 11. O público-alvo de uma pesquisa de âmbito nacional são estudantes com idade entre 14 e 16 anos. Está aqui, ó. Estudantes com idade entre 14 e 16. A pesquisa visa determinar uma estimativa P da proporção de estudantes que faz uso de ferramental de inteligência artificial. O ano era 2023. Ministério Público do Estado de Roraima, né? Para a realização de seus trabalhos escolares. Né? O menino hoje acabou-se, né? Morreu esse negócio de pesquisa, né? Faça uma redação, o menino vai lá no chat GPT, né? Faz aí para mim, por favor. Eu quero 27 linhas, né? Bota pelo menos 4 palavras, 5 palavras erradas aí, concordância errada, para a professora saber que fui eu, né? Aí ele faz do jeitinho que fizer o prompt. O menino que aprendeu um prompt bem feitinho, né? Ninguém nem desconfia. Vamos lá. A coleta dos dados será feita por amostragem probabilística. Opa, probabilística você já lembra. É uma daquelas 4. Ou é amostragem aleatória simples, ou é sistemática, ou é estratificada, ou é por conglomerados. Aí ele diz assim, ó, né? Mediante sorteio aleatório de 5.000 pessoas, distribuídas, olha aí, nas regiões do Brasil. Serão sorteados 800 estudantes da região norte, 1.200 do nordeste, 500 do centro-oeste, 1.500 do sudeste e 1.000 do sul.
Aqui está tudo nessa tabela. A nossa população são todos esses milhares de alunos, né? Mas o que foi que o pesquisador fez? Dividiu a população em grupinhos. Esse grupinho aqui é dos alunos que estudam ali na região, vivem na região norte. Alunos que vivem, todos eles, desse grupinho, na região norte. Esses 2.700.000 são os que vivem na região nordeste. Esses 750.000 são os que vivem na região centro-oeste. Esses 3.500.000, os que vivem na região sudeste. Finalmente, esses 1.100.000 são os que vivem na região sul. Dividir em grupinhos. Aí eu pergunto, os elementos desses grupinhos têm uma característica comum, sim ou não? Tem ou não? Tem. Fala aí, Anderclay. Liga o microfonezão. Sim. A característica em Sim. comum de cada grupinho é qual é a região onde eu vivo, né? Tem os que vivem na região norte, primeiro grupinho. Os que vivem na região nordeste e assim por diante. Você diria que esses grupinhos são extratos ou são conglomerados? São extratos. São extratos, mas se na hora da prova você ficasse com alguma dúvida, você ia pensar assim: se esse negócio aqui, se esses grupinhos fossem conglomerados, o pesquisador iria sortear um desses conglomerados e iria ter que pesquisar e entrevistar todos os elementos daquele conglomerado que for escolhido. Mas não é isso que está acontecendo, não é isso, né? Dividimos aqui a população em grupinhos menores, cada grupinho com elementos que têm uma característica em comum. Que característica é essa? A região em que eles vivem, né? E de cada grupinho, de cada extrato, saiu um pedacinho da minha amostra. Agora dá uma olhadinha aqui, por favor. Esse tamanho da amostra, né, que saiu de cada extrato é o mesmo tamanho? Cada amostra contribuiu com o mesmo número de elementos? Sim ou não? Não. Não. O extrato com mais elementos forneceu mais elementos para a amostra. O extrato com menos elementos forneceu menos elementos para a amostra. Então aqui temos uma amostragem estratificada de qual tipo? Proporcional ou uniforme? Proporcional. Mas essa questão não queria nem que você dissesse qual era o tipo da amostragem estratificada. Se era uniforme, se era proporcional, bastava dizer que era estratificada. Letra E, resposta da questão número 11. E agora eu vou dar um salto gigantesco. Eu vou pular para a questão 19. Todas as outras você vai depois tentar fazer em casa. Eita, vamos lá. 18, 19. No que se refere a técnicas de amostragem, questão 19. É correto afirmar que a situação a seguir caracteriza uma amostragem por conglomerados. Olha aí. O mapa, eita, olha aí. O mapa é dividido em 1.000 áreas, das quais 10 são escolhidas ao acaso e todos os indivíduos existentes nessas áreas selecionadas são submetidos à entrevista. Isso aí é conglomerado, sim ou não? O que você está achando? Tem um mapa gigantesco ali, né? Mas não, rapaz, esse mapa aqui
Pode ser o mapa de um município. Pense no mapa de um município. Está gigante. É o município de São Paulo, maior município do Brasil. Né? 20 milhões de habitantes. Já pensou? Né? Vou dividir em áreas. Dividiu esse mapa em 1.000 áreas. Cada areazinha dessa é como se fosse uma miniatura da população? Sim ou não? Sim. Sim, é como se fosse uma miniatura da população. Está tudo misturado. Né? E aí você sorteia, né, por amostragem aleatória simples, você sorteia alguns desses conglomerados e aqueles que foram sorteados vão ter todos os seus elementos pesquisados. Então, o que ele fez aqui foi, foi precisamente definir uma amostragem por conglomerados, marque certo para o texto da questão de número 19. E foi a saideira de hoje à noite. Tá? Foi a saideira de hoje à noite. Tem outras questões mais, mas a gente já resolveu bastante delas. As outras que não foram resolvidas aqui, você vai trabalhar em casa, né? Deixa eu aparecer aqui para me despedir de vocês. Vocês acham assim que o assunto ficou bem trabalhado, gente? Ficou bem estruturado? Né? Eu acho que é um assunto relativamente simples, né? Se você fizer ali uma revisão desse material escrito e trabalhar novamente as questões que fizemos juntos e tentar fazer sozinho, sozinha, aquelas que não resolvemos ainda, conferindo ali o gabarito, tá? Você já vai sair desse estudo com toda a condição do mundo de fazer, né? De ganhar esse ponto na prova. Às vezes vem duas questões sobre esse assunto, né? Então aí está tranquilo, né? Eu acredito que está tudo perfeitamente dominado. Deixa eu encerrar aqui a gravação da nossa aula.